Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a tia Lourdinha, professora de ciências do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. E hoje, bem-vindo para mais uma aula, ok? Fico muito feliz poder estar com vocês, ok, crianças? E para darmos início à nossa aula de hoje, iremos ver a nossa agenda, tá certo? Olha só a nossa agenda. Hoje nós vamos falarmos de um conteúdo coordenação do corpo, ou seja, nós vamos trabalharmos hoje o sistema nervoso, tá certo, gente? Olha só. E para casa nós temos as atividades. A tia sempre boazinha com vocês. Somente uma página 237 para vocês responderem hoje, tá certo? Mas tem várias questões, ok, crianças? Aí a tia assim, tia Lourdinha, nós vamos trabalharmos a coordenação do corpo. Nós vamos trabalharmos hoje o sistema nervoso. Olha que imagem linda aí. Essa imagem é o nosso cérebro, né? É tudo que tem dentro da nossa caixa craniana. E eu quero dizer para vocês que o sistema nervoso é ele quem coordena, por isso quer dizer a coordenação do corpo, tá certo? O nosso livro traz como título coordenação do corpo, porque o nosso sistema nervoso é ele quem coordena todos os outros sistemas. Nós já estudamos o sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema circulatório, não era isso? Que é o cardiovascular. E nós vimos que cada um desses sistemas tem a sua função. Tá certo? E todos trabalham para o bem de todos. Eles são sempre interligados, o funcionamento deles. E o sistema nervoso, por isso que ele traz como coordenação do corpo, ou seja, ele coordena todos os outros sistemas. Se o nosso sistema nervoso não estiver legal, os outros sistemas também poderão ficar afetados, não é isso? Quando você está meio nervoso, assim, ansioso, você fica trêmulo, suando, porque atinge todos os outros sistemas, ou seja, todo o nosso organismo fica abalado, ok, crianças? E aqui na imagem nós temos aí mostrando que o nosso sistema nervoso funciona o tempo todo, ele não para, tá certo? Assim como os outros sistemas, não é isso, crianças? Até mesmo quando estamos dormindo, ele entra olha só, ele entra, né, ele controla os ritmos dos batimentos cardíacos. Por exemplo, os sonhos são imagens produzidas pelo sistema nervoso. Às vezes a gente sonha alguma coisa à noite, aí assim, mamãe, vamos ver o significado dos sonhos. Sonho, gente, a gente tem essa superstição. Mas os sonhos são imagens produzidas pelo nosso sistema nervoso. Às vezes você mentaliza alguma coisa durante o dia e à noite você sonha algo relacionado àquilo ali. Às vezes não tem nada a ver, você nem lembra que imaginou aquilo ali durante o dia, mas ele, né, relembra aquilo ali sobre imagens. O sistema nervoso ele é responsável pelo pensamento, pela coordenação de diversas funções do nosso corpo. E tanto as que dependem da nossa vontade, como as que não dependem da nossa vontade. Porque nós sabemos, as ações que dependem da nossa vontade são chamadas de ações voluntárias. Tá certo? Como vocês podem ver aqui, nós temos ações voluntárias e ações involuntárias. Tia Lourdinha, e qual é a diferença de ação voluntária e de ação involuntária? Aquilo que é voluntário é quando eu faço com a minha própria vontade. Por exemplo, falar, nós temos bem aqui, não é isso? A fala é uma ação voluntária, ou seja, depende da minha vontade e é controlada pelo sistema nervoso. Se alguém disser assim, fala, Lourdinha, fala, eu só falo se eu quiser. Não é isso? Depende da minha vontade para me falar. Então, são ações voluntárias, ok, crianças? A visão é uma ação voluntária, tia Lourdinha? Eu só vejo se eu quiser? Não, não é isso? Só se eu fechar o olho. Mas se eu tiver com o olho aberto, eu vejo mesmo sem querer. Não é isso, gente? Então, é uma ação involuntária, tá certo? O tato também. Eu só pego tia Lourdinha, mas eu só pego se eu quiser. Mas é uma ação involuntária. Se eu encostar o braço em algo frio ou quente, eu vou perceber. Não é isso? Que aquilo ali está quente. E quem me dá essa percepção é o tato, que é controlado pelo nosso sistema nervoso. Os movimentos básicos, os movimentos coordenados, movimentos como dançar, pular, correr, não é isso? São ações voluntárias, que você só faz se você quiser. Dançar, correr, pular, gritar, são as ações voluntárias. Mas tanto as voluntárias como as involuntárias,
elas são controladas pelo nosso sistema nervoso, tá certo? As emoções, professora, o comportamento e emoções, como você está vendo bem aqui, ó, comportamento e emoções. Vamos ver, será que eles são ações voluntárias? Depende da minha vontade? Vamos ver aqui o choro, que é a sensação que a gente mais frequente, aquele nervosismo que fica suando os dedos quando você vai apresentar um seminário, quando você vai falar uma resposta que a tia solicita na sala de aula, você fica nervoso. Ali é uma ação, depende da sua vontade para ficar com aquela sensação ali? Não. Então, isso mesmo que você tente controlar, você não consegue. Por quê? Porque é uma ação involuntária. Não depende da sua vontade. Assim como o choro também. Não é isso? Às vezes você tenta segurar o choro para não fazer feio em algum lugar que você esteja querendo chorar, né? Aí você não consegue segurar esse choro. Então, é uma ação involuntária. Mas as ações do nosso corpo, mesmo sendo voluntárias ou involuntárias, elas são controladas pelo sistema nervoso, não é isso? E o nosso pensamento também, todas as atividades dependem do sistema nervoso. Por meio dele, também é possível interpretar estímulos do ambiente e conseguimos enxergar, ouvir, ter sensações de frios e calor. Ok, gente? Então, tudo isso aqui é percebido pelo cérebro. Por que a tia Lourdiana trouxe essa imagem primeiro? Porque o cérebro é o centro do sistema nervoso. É ele, nosso cérebro é quem manda todas as respostas, tá certo? Que nós vamos ver mais na frente aqui no nosso conteúdo, ok? Agora vamos ver aqui o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é formado por 3 partes principais. Tia Lourdinha, quais são elas? A medula espinal. Aonde é que fica a medula espinal? Como vocês estão vendo aí na imagem. Fica por dentro da coluna vertebral. É um cordãozinho que fica por dentro, ela fica alojada, tá certo? Então, o sistema nervoso é formado pelos nervos e pelo encéfalo. Vamos ver onde é que fica cada uma partezinha dessa. Então, o sistema nervoso, ele é dividido em 3 partes principais, que é a medula espinal, o encéfalo e os nervos. Vamos ver aqui o que acontece o que é uma medula espinal, professora? Pela imagem, dá para você perceber, não é isso? Que é um cordão que fica alojado dentro da coluna vertebral. E qual é a função dela, tia Lourdinha? Ela conduz as informações dos órgãos até o encéfalo e leva as respostas do encéfalo aos nervos, aos órgãos do nosso corpo. Vamos dar um exemplo. Eu peguei numa roseira e vou tirar uma rosa. Aí eu pego no espinho, que é aquela dorzinha, aquela sensação de dor, já é a resposta, tá certo? Que vem do encéfalo, já vem do cérebro. Então, o nervo do meu dedo levou aquela sensação para a medula transportou para o cérebro, para o encéfalo, e ele já fez as informações, analisou e mandou a resposta. Qual é a resposta? É aquela sensaçãozinha de dor, tá certo? Então, os nervos são fibras longas que chegam a todas as partes do corpo. Ou seja, tanto faz ser órgãos internos, como músculos ou pele. Toda a parte do nosso corpo, como você vê aí na imagem, nós temos nervos, não é isso? Por isso, quando a gente estuda as células nervosas, elas são estriadas. Elas são cheias de ramificações. Por quê? Porque elas se ramificam por todo o nosso corpo. Pelo menor partezinha do nosso dedinho do pé, tem nervos, que é para poder receber as informações, levarem para a medula espinal, a medula leva para o encéfalo analisa as informações, as mensagens, os estímulos, e já devolve a resposta para a medula, que leva para os nervos, e os nervos levam para os nossos órgãos do corpo, tá certo? Então, vamos lá. Os nervos se comunicam com o encéfalo e com a medula espinal, transmitindo as informações necessárias do corpo. Já o encéfalo, qual é a função do encéfalo? Olha onde é que ele fica. Lá na nossa caixa craniana, não é isso? O encéfalo localiza-se na cabeça e é protegido pelos ossos do crânio. Ele é o principal centro de controle de que, tia Lourdinha? De controle do que acontece no corpo.
Então, o encéfalo é quem controla todo o nosso corpo, tudo o que acontece. É qualquer necessidade que aconteça no nosso corpo, é sede, é necessidade de alimento, é a respiração, é a digestão dos alimentos, é a necessidade fisiológica. Tudo é controlado pelo cérebro. Por isso que muitas vezes, estão lembrados que a tia Lourdinha, deixa eu ir no banheiro. Se você coloca na mente que não pode ir no banheiro agora, você até muitas vezes esquece, até passa à vontade. Não é isso que a tia Lourdinha fala para você? Por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele controla as nossas emoções, às vezes, nossas necessidades, ok? O encéfalo é formado por 3 partes. Quais são elas, tia Lourdinha? Olha só. O encéfalo, tá certo? Lá em cima ele é formado por 3 partes. O nosso crânio, a caixa craniana. Ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e o tronco encefálico. Olha só aí, a tia Lourdinha vai mostrar para vocês, nessa imagem, nós temos as 3 partes que se dividem o encéfalo. Olha só a primeira. Qual é a primeira parte aí do encéfalo? É o cérebro. O cérebro, você viu que ele é responsável pelo pensamento, pela inteligência, tá certo? A segunda parte é o cerebelo, tá certo? E a terceira partezinha é o tronco encefálico. Localizando aí cada partezinha dela. O cérebro é toda essa massa cinzenta, tá certo? Aí no nosso livro, nossa imagem está essa cor, mas é chamado de massa cinzenta, tá certo? É o cérebro. Ele é responsável pela inteligência, pelo comando de todos os nossos órgãos. E o tronco encefálico, tia Lourdinha, tá certo? Aí são as funções do encéfalo, não é isso? O cérebro ele é responsável pelas ações voluntárias, os sentidos, a memória, a fala e as emoções, tá certo? E o cerebelo, tia Lourdinha, qual é a função dele? Olha onde é que ele fica. Fica bem aqui assim nessa partezinha que às vezes a mamãe chama popularmente de nuca, não é? E é um local que a gente não pode bater quando você cai, né? Às vezes desmaia, tem até algum problema mais sério. Então, o encéfalo, olha só, o cerebelo, ele é responsável pela coordenação dos movimentos e o controle do equilíbrio. Por exemplo, para andar de bicicleta, você tem que se equilibrar. Então, qual é o órgão do seu corpo que controla esse equilíbrio? O cerebelo, tá certo? Controla o equilíbrio, às vezes. Por que que o bêbado, ele anda assim meio tonto, querendo cair, pé na frente, pé atrás? Porque a bebida alcoólica, ela atinge o cerebelo da pessoa. Ela atinge essa partezinha do nosso cérebro, tá certo? E aí ele perde os movimentos. Tá? Ele não se equilibra direitinho, como nós normalmente nos equilibramos em pé, bem retinho. Ele fica sem equilíbrio, ele fica, não é? Porque o álcool atinge o cerebelo, ok? E o funcionamento do sistema nervoso, olha só, e o tronco encefálico, onde é que ele se localiza, né? Aqui nesse canal, já ligando a medula espinal com o cérebro, tá certo? O tronco encefálico ele é responsável pelas ações involuntárias, que nós acabamos de falar, como o ritmo dos batimentos cardíacos, não é isso? Do coração, da respiração, da digestão, da transpiração, até mesmo de todas as necessidades que nós temos no corpo, na sede, na necessidade de alimentos. Então, é controlado por quem? Pelo tronco encefálico. Ele é quem controla as ações involuntárias. E as ações voluntárias, tia Lourdinha, é controladas pelo cérebro, tá certo? As voluntárias são aquelas que dependem da nossa vontade, tá certo, crianças? O funcionamento do sistema nervoso pode ser dividido em 3 etapas, que a tia até já deu aí uma ênfasezinha, vamos ver aqui. Olha só, como funciona o nosso sistema nervoso. Ele recebe as informações, ele analisa as informações e envia as respostas. Tá certo, crianças? Vamos ver aqui. Quando é que ele recebe as informações? Na imagem, nós estamos presenciando aqui que nós temos uma faixa de pedestre, não é? Os coleguinhas chegaram, olha só, viram o sinal aqui, não é isso? E o que aconteceu? Os olhos deles perceberam o sinal luminoso do semáforo, não é? O nervo transmite essa informação ao cérebro e logo vem uma resposta. Então, ele recebeu a informação. Aí, o que ele viu? Que o sinal está fechado para ele, né? E o sinal de pedestre, não é isso? Está vermelho. Aí, o que aconteceu? Ele parou, não é isso?
Ouviu, então olha só. Ele recebeu, tá certo? Recebeu a informação captada pelos sentidos da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar, e são enviados aos nervos. A outra imagem é analisar as informações. Olha só o que ele fez. O cérebro interpreta a informação, né? Esse movimento não é adequado para atravessar a rua nesse momento. Então ele parou e já veio a resposta que aquele momento não era adequado para ele passar. Já imaginou se ele tivesse passado? O sinal estaria fechado para ele. Aí logo veio o carro, não era isso? Então, ele já enviou, ele analisou a informação recebida e já mandou a resposta para ele parar, não era isso? E a outra etapa é enviar a resposta, tá certo? Olha só, o cérebro envia uma resposta aos nervos que comanda os músculos. A criança para de andar. E isso, tia Lourdinha, é lentamente que acontece? Com certeza não. Essas 3 etapas acontecem muito rapidamente, sem que você perceba. Muitas vezes o movimento são executados de maneira automática. Isto é, você chegou na rua, você já parou, já veio a resposta, o sinal está fechado. Ai, não posso passar, não é isso? Vou esperar o sinal abrir. Então, já é a resposta que já vem. Então, isso acontece muito automático, essas etapas, tá certo? Do sistema nervoso, que acontece muito rapidamente, às vezes é automático. Você já chega na rua, já para. De longe você já viu o quê? O sinal, a faixa de pedestre. Então, você já procura o sinal. Se tiver o sinal, você já sabe que está vermelho. Se tiver verde, você pode passar, não é isso? Mas se tiver vermelho, você já analisa a imagem automaticamente que não pode passar. Para. Aí já veio a resposta. Ao você parar, já vem a resposta. Então, isso acontece muito rapidamente, tá certo? Então, crianças, muitas vezes acontece rapidamente, sem que você possa, a pessoa se dê conta de que está realizando esses processos. E para você imaginar, nosso sistema nervoso, ele é muito complexo, não é isso? E por isso mesmo que a gente tem que relaxar um pouco e se manter calmo. Porque se o nosso sistema nervoso ficar abalado, todos os outros sistemas do nosso corpo também vão ficar afetados. Então, será um grande problema para a nossa saúde. Tanto a nossa saúde física, como a nossa saúde mental. Então, nós não podemos se deixar abalar por alguma situação, mesmo que ela seja voluntária ou involuntária no nosso corpo. Ok, crianças? Então, finalizando a nossa aula de hoje, obrigada pela atenção, leiam os textos e respondam à página 237 do nosso livro de ciências. Tchau, tchau e até a próxima. Beijos.